Oi, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos continuar o nosso estudo do corpo humano. Agora vamos falar do sistema urinário, tá? Bom, o sistema urinário, vou só trocar meu ponteiro aqui. O sistema urinário, então, ele é um sistema composto por órgãos que vão filtrar o sangue e produzir a urina, tá? Então, nessa filtração do sangue, a gente acaba fazendo a remoção das excretas. O que é uma excreta? Tá? É uma substância tóxica resultante do metabolismo celular. Então, quando a gente faz essa filtração de sangue no sistema urinário, a gente retém lá essas excretas, né? Sais minerais e a água que está em excesso no nosso corpo, e a gente acaba, então, produzindo esse líquido, né, chamado de urina. Então, a urina, ela é o resultado dessa filtração do sangue e ela vai conter, então, essas excretas. O nosso sistema urinário, então, ele serve para produzir e eliminar essa urina que está rica, então, nessa substância tóxica resultante do metabolismo celular. Como na urina, né, a gente vai ter essa água em excesso do nosso corpo, a gente acaba, nesse processo, contribuindo para a manutenção do volume e composição do sangue, em vários sentidos, né? O volume na questão da quantidade de água e a composição na questão do que está em excesso e da própria remoção das excretas, né? Então, como ela é uma substância tóxica que está circulante no nosso sangue, ela pode danificar órgãos importantes e por isso ela tem que ser removida. Então, nosso sangue fica constantemente sendo filtrado pelos nossos rins e ele fica retendo, então, essas substâncias que depois vão ser eliminadas na urina, tá? Esse sistema, então, que é responsável por essa função super importante do nosso corpo, ele é composto por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Aí a gente vai ver como que cada um desses órgãos, então, que compõem esse sistema, desempenha os seus papéis para que a gente possa fazer, então, uma eliminação da urina. Muito bem, aqui a organização desses órgãos, né? Então, a gente tem aqui os rins, né? Eles ficam localizados nessa região da cintura do nosso corpo. Depois, esses canais longos, que são os ureteres, a bexiga urinária e a uretra, tá? Aqui é importante a gente ter bem claro a visualização da uretra, porque elas vão ser diferentes em homens e mulheres, e elas também vão ter no caso do homem, uma outra função, né, associada, tá? Então, aqui a anatomia do sistema urinário no corpo feminino e no corpo masculino. Muito bem, vamos começar com os rins. Os rins, então, eles vão ficar localizados nessa região lateral posterior do abdômen, né? Então aqui a gente já está na região abdominal, aqui quando terminam as costelas a gente tem o diafragma. O diafragma é aquele músculo que vai auxiliar o processo respiratório, mas que delimita aonde termina o tórax e aonde começa o abdômen. Então a gente aqui já tem abdômen do nosso corpo. Eles vão ficar nessa região, então, na altura da cintura, e eles lembram, né, o aspecto de um feijão, mas é um feijão um pouco maior, eles chegam a ter 12 centímetros, mais ou menos, o formato do rim, né? São responsáveis, então, pela filtração do sangue e a formação da urina. Então, tudo vai acontecer aqui nesse órgão, tá? Vão também nos ajudar, então, na regulação da composição do sangue, já que eles vão filtrar o sangue, né, removendo dele aquilo que está em excesso e as excretas. Vão nos ajudar na manutenção da pressão arterial, principalmente com a redução do volume do sangue, né, vão nos ajudar nesse sentido. E vão participar também da síntese da vitamina D, aquela vitamina, temos que tomar sol para fabricar a vitamina D, né? Não é o sol que nos dá a vitamina D, mas ele nos ajuda nessa fabricação, tá? E o rim, então, tem um papel nisso. A gente não vai falar muito da síntese da vitamina D, mas a gente vai se deter mais no que a gente está aqui, né? Nessa questão
da filtração do sangue e a formação da urina. O rim, ele tem essas regiões, né? Ele tem essa região mais externa aqui, chamada de córtex renal, essa região mais interna, que é o cálice. Depois, os cálices todos se reúnem formando a pelve, e a pelve está conectada no ureter, que é esse canalzão aqui, né? Aqui nessa região intermediária entre o cálice e o córtex, a gente tem a medula renal. A medula é formada por essas estruturas aqui que lembram pirâmides. Tá? Então, por isso o nome pirâmides renais. Tá? Então, essa região intermediária entre o córtex e o cálice. Aqui nas pirâmides, a gente vai ter as estruturas funcionais dos rins. Que estruturas são essas? Os néfrons. Então, aqui nessa região da pirâmide, a gente vai ter em cada um dos rins cerca de 1 milhão dessas estruturas. Elas são estruturas microscópicas, então, se a gente pegasse um rim agora e cortasse, a gente não enxergaria essas estruturas, mas elas estão nessas regiões aqui que são chamadas de pirâmides renais, tá? O que é o néfron? O néfron, ele é um conjunto de canais, um conjunto de túbulos que vão realizar filtração do sangue, reabsorção de substâncias úteis, ou seja, aquilo que a gente ainda pode fazer algum aproveitamento no nosso corpo, e a formação da urina final e o encaminhamento dela lá para os órgãos que vão ser responsáveis pela eliminação, tá? Então, ele é composto dessa região aqui, aonde a gente tem a chamada cápsula glomerular. Essa cápsula antes ela era chamada de cápsula de Bowman, que era o nome do cara que descobriu, né, a cápsula. Dentro da cápsula a gente tem, ela lembra o aspecto de uma taça, né, de uma taça. Dentro da cápsula a gente vai ter um conjunto de vasos sanguíneos que vão formar o glomérulo renal. Esse conjunto de vasos sanguíneos, ele são capilares, né? É aquele vasinho mais fininho que pode fazer troca. Então, nesse momento aqui, onde a gente tem essa reunião de capilares sanguíneos, a gente pode fazer a remoção, a filtração. De que maneira? Tudo que está aqui, passando nos capilares sanguíneos, vai extravasar para dentro da cápsula. Então, a cápsula ela vai fazer essa captação, essa filtração inicial dessas substâncias. Então, do sangue, né, vai extravasar para dentro da cápsula água, sais minerais, as excretas nitrogenadas, que é o que a gente está querendo eliminar, né, porque elas são tóxicas, tá? E os componentes maiores, como proteínas, glicoses, isso não vai para cá. Por isso que na urina, a princípio, não deve ter nem proteínas e nem glicose na composição da urina, né? Só sais minerais, a água que estava em excesso e essas excretas que a gente está querendo eliminar, né, para o exterior do nosso corpo, tá? Então, nesse momento aqui, a gente tem esse extravasamento, né? Depois a gente tem os túbulos renais, a gente tem o túbulo proximal, porque ele é mais próximo da cápsula. Depois ele faz uma curvatura aqui que a gente chama de alça de Henle. E depois essa parte final aqui, que é o túbulo distal, porque ele está mais distante do início lá do processo. Os túbulos distais terminam nesses canais aqui que vão conectando um néfron no outro, né? Que são os túbulos coletores. Ali a gente vai ter, então, a coleta da urina final. Como vai ocorrer, então, a formação da urina, a filtragem do sangue? Lá na cápsula, como eu falei, a gente tem a chegada do sangue no rim. Esse sangue chega no rim através da artéria renal. Então, eu vou voltar aqui nesse desenho inicial. Tá? A gente está vindo aqui, lembra lá, sai do coração a artéria aorta ela vem aqui centralizada e quando chega nessa altura aqui, a aorta ela ramifica e ela vira duas artérias, as artérias renais. Uma vem para cá e a outra vem para cá. Tá? Essa artéria, ela se
essa artéria renal, né, ela vai se ramificando intensamente e vai, então, formando pequenas artérias, que são as chamadas arteríolas. Tá? Essas arteríolas, então, elas vão se ramificando aqui no interior das pirâmides renais, formando, então, esse conjunto de vasos sanguíneos que vai compor cada um dos glomérulos. Tá? Então, a artéria renal, que é grande, ela se ramifica nessas artérias menorzinhas, que são as arteríolas, e essas vão diminuindo de tamanho até formarem os capilares, tá? Que vão compor aí o glomérulo, tá? Bom, aí depois dessa reunião ali dentro da cápsula, a gente tem o retorno do sangue, né? Então, o sangue chega ali através das arteríolas, extravasa, já que eles são capilares agora, e aí conseguem fazer essas trocas com a cápsula, né? Com a cápsula glomerular, e depois, então, o sangue segue o seu fluxo. E aí, então, nesse segmento do fluxo, eles saem dali, né, por vênulas, e essas vênulas se reúnem até formar a veia renal. Então, a gente vai ter também 2 veias renais, já que a gente tem 2 rins, né? Bom, cada néfron, então, recebeu um conjunto, né, de vasos sanguíneos que formou o glomérulo renal, e ali, então, o sangue é filtrado. Então, conforme o sangue passa pelo glomérulo, né, a cápsula retém essas partículas, formando o que a gente chama de urina inicial. Nessa urina inicial, então, a gente tem muita água, muitos sais minerais e as excretas que a gente quer eliminar lá no final do processo, tá? A urina inicial, ela vai percorrer todos os túbulos renais. Então, aqui houve a filtração, e aí essa urina inicial começa a percorrer todo esse caminho aqui dos túbulos, e nesse percurso dos túbulos, a gente vai ter a reabsorção daquilo que o corpo ainda pode aproveitar. Então, a gente tem uma reabsorção de água, né? A água que extravasou toda ali, praticamente toda, ou a maior parte que estava em excesso quando passou aqui nos glomérulos, né? E os sais minerais. Então, essas duas substâncias, água, sais minerais e até vitaminas que possam ter passado junto, a gente ainda faz aproveitamento. Então, elas são reabsorvidas e vão retornar ao sangue. Então, ao redor dos néfrons, a gente tem muitos vasos sanguíneos pequenininhos, né, do tipo capilar, que vão fazer o recebimento dessas substâncias que ainda podem ser aproveitadas. Então, a gente tem reabsorção, tá? Aquilo que não foi reabsorvido, então a água, os sais minerais e todas as excretas, porque as excretas não são reabsorvidas, elas seguem e formam a urina final. Então, a urina final vai ser composta de água, os sais minerais que não foram reabsorvidos, as excretas, e a gente tem uma excreta principal que a gente produz no nosso corpo, que é a ureia. E a gente tem, então, o direcionamento dessa urina final até os túbulos coletores ali, né? Então, aqui ocorreu a reabsorção da água e dos sais minerais, e aquilo que não foi reabsorvido forma a urina final, que é encaminhada para esse tubo coletor aqui. Esse tubo ele vai se conectando aos diferentes néfrons que tem. Então, por isso que ele tem essas várias ramificações, tá vendo? Cada ramificação dessa é uma conexão com um túbulo distal de um néfron diferente. E aí ele vai recebendo toda a urina formada em cada um dos 1 milhão de néfrons que cada um dos rins tem. No final, então, a gente tem o encaminhamento, né, desses túbulos coletores no sentido da pelve renal, então eles desembocam todos lá, e a pelve que está conectada com o ureter manda essa urina formada no rim no sentido da bexiga urinária. Bom, os ureteres, como a gente viu, são aqueles canais, né, aqueles tubos musculares que vão conectar os rins à bexiga urinária, tá? A bexiga, ela é uma bolsa feita de músculo, né, músculo liso, e ela vai atuar como reservatório temporário da urina, tá? A gente não deve ficar retendo urina desnecessariamente na bexiga. Então, sempre que ela
tornar a encher, né, e ganhar um certo volume, a gente vai ser indicado, né, pelo nosso sistema de controle de eliminação de urina a esvaziar essa bexiga. Ela tem uma capacidade máxima de armazenamento de 800 ml, mas normalmente quando a gente chega a 200, 250, já há então um indicativo de que possa haver esvaziamento. Então a gente vai sentir, né, vai ser mandado uma mensagem para o sistema nervoso e ele vai acionar, então, a contração da bexiga, o relaxamento dos esfíncteres, que controlam o ato de urinar, a micção, e a gente vai sentir vontade de fazer xixi. O ato de fazer xixi, a micção, ela pode ser controlada. Então, a gente pode segurar o xixi durante um tempo. A gente aprende isso, né? Quando a gente é criança, a gente não tem muito controle sobre isso, por isso que a gente usa fralda durante um tempo. E aí, quando a gente começa a ter mais controle sobre o ato de micção, a gente, então, aguenta um tempo maior sem fazer o xixi, né? Logo que dá vontade. Mas essa vontade, ela está sinalizando que a bexiga ela está se enchendo. Então, a gente não deve demorar muito para fazer esse esvaziamento. Assim que der a vontade, de preferência, a gente deve eliminar, né? Até porque o que está sendo armazenado lá na bexiga? Um líquido que tem uma substância tóxica. E essa substância, ela é uma matéria orgânica. Ela pode atrair o acúmulo de bactérias causadoras de doenças. Então, a gente não deve armazenar a urina por um período desnecessário. Então, sempre que der vontade, de preferência, ir ao banheiro e urinar, tá? A bexiga urinária feminina, ela vai ficar abaixo do útero. E, por isso, a distensão da bexiga, ela é acusada mais rapidamente. Por isso que as meninas têm essa coisa de ir mais vezes ao banheiro, né? E isso fica muito maior, muito mais seguido, né, durante a gestação, porque aí, além disso, o útero está crescendo e diminui a capacidade de distensão da bexiga, e por isso que as grávidas vão mais ao banheiro, tá? Vamos ver como é que fica essa anatomia aqui. Aqui a gente tem a anatomia feminina, ó, num corte do nosso corpo, e aqui da masculina. Aqui a gente tem os intestinos, ó, intestinos, a saída do ânus, tá? Aqui a gente tem o aparelho reprodutor, a gente vai falar sobre o aparelho reprodutor na sequência, né? Mas aqui a gente tem o útero, aqui a tubo uterino, o ovário, tá vendo? O útero, aqui a vagina e a saída da vagina. E aqui a gente tem o sistema urinário. Aqui a bexiga ela está conectada, aqui se a gente pudesse ver, né? Estaria o caninho do ureter, e aqui mais ou menos, mais um pouquinho mais para cima, o rim, né? Na altura da cintura, rim. E aí tem o canalzinho do ureter que chega aqui na bexiga. A bexiga e depois a uretra, tá? Então, a saída da uretra, saída da vagina. São saídas diferentes, tá vendo? O útero, ele tá sobre a bexiga. Então, quando a bexiga feminina ela começa a distender, em seguida acusa a vontade de ir ao banheiro, porque, né, vai perceber a presença do útero ali e vai acusar para o sistema nervoso que ela está se enchendo. Tá? Inclusive aqui no desenho parece que ela é menor, né? É porque a capacidade de distensão é detectada antes, tá? Na anatomia masculina, ó, aqui é a mesma coisa, aqui mais ou menos nessa altura aqui está o rim, aqui onde está meu cursor, ó, o rim. Aí veio o canalzinho do ureter e chega aqui na bexiga, ó, bexiga masculina. A bexiga masculina não tem nada escorando por cima, né? Ela vai ter a próstata aqui, lá abaixo, mas acima não tem nada. Então, o espaço livre de distensão é maior, ó, do que na feminina, tá vendo? Então, aqui a gente vai ter a bexiga e aqui a gente tem a uretra, ó, como ela é mais comprida, porque a uretra, ela faz toda a extensão do pênis no homem, tá? A uretra, no aparelho reprodutor masculino, ela tem uma função também. No aparelho reprodutor feminino, não, ela não faz parte do sistema reprodutor feminino. Então, nos homens, a uretra tem dupla função. Ela faz parte da eliminação da urina, então ela está conectada lá ao sistema urinário, assim como no feminino, mas ela também faz a conexão da saída do sêmen do aparelho reprodutor.
Então, nos homens, ela faz parte de 2 sistemas, do sistema reprodutor e do sistema urinário, tá? Então, aqui a gente tem os órgãos do sistema reprodutor, ó, a vesícula seminal, a próstata faz parte do sistema reprodutor, tá? O testículo, ó, vem daqui, o sêmen, sobe por esse canalzinho, vem para cá e aí conecta aqui, ó. E aqui a gente tem a saída da urina. Por isso que o homem não consegue urinar durante o ato sexual, porque ele faz ou uma coisa ou outra, ou a saída do sêmen ou a saída da urina, tá? Elas são alternadas, né? Não pode fazer as duas ao mesmo tempo, tá? Então, a uretra do homem muito maior do que a mulher, porque faz toda a extensão do pênis, e além disso, faz parte do sistema reprodutor, que na mulher não. Tá? A mulher, o sistema reprodutor dela é independente. Bom, a urina, então, ela vai ter como componente mais abundante a água, mas o principal componente é aquele que a gente quer eliminar. Então, o principal componente são as excretas, e aí no papel da ureia, que é o principal, é a excreta de maior volume, tá? na urina. A quantidade de água da urina vai depender de vários fatores, obviamente, mas ela vai ser controlada por um hormônio, o hormônio antidiurético. A gente vai ver na sequência dos nossos conteúdos essa ação hormonal sobre o nosso corpo, tá? E o ADH, que é esse hormônio antidiurético, ele tem essa ação sobre os túbulos renais, e ele faz, então, com que lá nos túbulos renais essa reabsorção de água seja maior ou menor. Então, ele faz esse controle da reabsorção de água lá nos túbulos renais. Tá? Então, além dos fatores, como, por exemplo, a gente ter ingerido a quantidade de água adequada, o dia estar mais quente ou mais frio, a gente tem essa ação hormonal controladora dessa reabsorção da água. Quanto mais água a gente ingerir no dia, e se a temperatura não estiver tão alta, ou seja, se a gente não estiver transpirando tanto, o volume de água na urina ele é maior. E isso vai deixar a nossa urina mais clara. Tá? Vocês podem observar, os dias que vocês consumirem mais água e não fizerem tanta transpiração, a urina de vocês vai sair numa tonalidade mais clarinha. Tá? Se naquele dia a gente ingeriu pouca água, o volume de água da urina vai ser menor, porque se a gente ingeriu pouca água, o nosso ADH vai mandar o nosso túbulo renal absorver o máximo de água possível durante a passagem da urina inicial pelos túbulos. Tá? E aí, então, a nossa urina vai sair mais concentrada dos sais minerais, tá? E das excretas. E aí, então, ela vai ter aquele tom amarelo mais escuro. Então, mais água ingerida, urina mais clara, porque o volume de água é maior na urina. Menos água ingerida, urina mais escura, porque a gente absorveu o máximo de água possível no nosso rim e, portanto, ela está mais concentrada de sais minerais e excretas. Proteínas, glicose, células sanguíneas não devem estar presentes na urina, tá? Assim como bactérias e outros agentes patogênicos. Se isso acontecer, problema do sistema urinário. Então, se tem bactéria ou outro agente patogênico, infecção. Deve ser tratada o quanto antes. Se tem proteína, glicose, célula sanguínea é o sangue na urina. Problema do sistema urinário. Pode estar uma infecção aí de nível nem da bexiga, mas lá do rim, por exemplo. Tá? E a proteína e a glicose indicam, então, excesso desses componentes no sangue, o que pode estar sendo desencadeado por algum problema de saúde também. Diabetes, por exemplo, pode dar um excesso de glicose, né? A presença de glicose na urina. Então, esses componentes não devem estar presentes na urina e, se tiverem, devem ser vistos, né, com uma certa urgência para tratar o problema. Então, me despeço de vocês, desejando uma boa semana. Espero que todos estejam bem, fiquem em casa. Beijo da prof.